E aí pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tópicos recorrentes aí na prova da SpaceX. Bom, se você está cansado de ver estatística pela internet, de o que mais cai, o que menos cai, mas não fala exatamente qual matéria você tem que estudar, essa aula aqui é para você, para entender de uma vez por todas qual matéria estudar dentro dos assuntos aí dentro da física. Vamos lá então, eu coloquei aqui como se fosse um diagrama de o que mais cai na prova. Então esse apanhado foi feito nos últimos 5 anos, tá bom? Quando você fala de concurso, os últimos 5 anos eles são os anos para você estudar e se basear neles. Mais que 5 anos as coisas mudam e fica muito diferente. Então nos últimos 5 anos, matéria mais recorrente na SpaceX, vamos falar assim, ó. Vamos chamar isso aqui de tema e depois a gente fala o que é matéria. Então, tema mais recorrente na SpaceX é mecânica. Quando a gente fala de mecânica, a gente está falando de movimentos da parte de colisões, energia, leis de Newton, gravitação, hidrostática, estática, tá bom? Tudo isso é mecânica. Eletricidade, em particular, aí, quando eu falo eletricidade, eu estou me referindo à eletrodinâmica e à eletrostática, tá bom? Já vai falar quais tópicos dentro da eletrostática caem. Magnetismo em terceiro lugar, tá bom? Ótica geométrica, observação. Eletricidade era um tópico que quase não aparecia na SpaceX. Se pegar as provas antigas da SpaceX, você não via eletricidade. Então, agora é muito recorrente. Magnetismo, está aparecendo muito. Força magnética em fios, a parte de fontes de campo magnético, carga dentro do campo magnético, isso está caindo muito. Termologia, calorimetria, a parte toda de gases, termodinâmica, transformações termodinâmicas, isso tem aparecido muito. Ondas e MHS, não pode faltar uma questãozinha de pêndulo que sempre aparece pra gente. Já que eu falei agora dos assuntos, vamos às matérias que caem, beleza? Primeiro assunto, mecânica. O top 1 de mecânica é dinâmica retilínea e curvilínea. Quando eu falo disso aqui, eu estou falando de leis de Newton, tá? Leis de Newton, atrito, plano inclinado, é o top 1 de mecânica. Depois, temos estática de corpos extensos, equilíbrio de barras, corpos apoiados, beleza? A física das quinas, quando eu falo quina, é um corpo encostado numa quina, tá bom? Encostado numa ponta. Estática de ponto material, energia mecânica, cinemática. O que mais cai de cinemática? As funções horárias. Função horária da posição, função horária da velocidade, tá bom? A equação de Torricelli também cai. E alguns gráficos de velocidade. O gráfico de velocidade é o que mais cai. Impulso, quantidade de movimento. Então aqui, ó, eu estou na ordem de importância, tá? Não tá aleatório, tá na ordem de importância. O de cima é o que mais cai, o de baixo é o que menos cai. Então, no segundo tópico de eletricidade, nós temos aí a eletrodinâmica. Circuitos, resistores, medidores elétricos e problemas envolvendo a diferença de potencial, a DDP. Também no segundo tópico, a parte de eletricidade, eu tenho a eletrostática. Força elétrica, carga elétrica e campo e potencial são matérias que caem muito. Não é... Olha só, eu não estou falando da matéria inteira. Estou falando, caraca, a matéria inteira cai tudo então. Não é tudo. São tópicos específicos. Eu vou deixar de estudar tudo? Claro que não. Tá bom? Você vai continuar estudando tudo, só que você vai dar atenção mais para essas coisas aqui. Principalmente para o top 3, no mínimo, entendeu? O top 3 tem que ir sabendo. Aí vamos lá. Sabendo também que a mediana das SpaceX aí, em alguns anos, foi até 2, né? De 12 questões, a galera acerta aí, faz uma mediana de 2. Então, se você mete 5 questões na prova, já é um número muito bom, tá bom? Vamos lá, terceiro tópico aí, o top 3, a gente entra em magnetismo. Qual parte de magnetismo é importante? Na verdade, todas, mas a mais importante, na prova em ordem de importância, que tem caído mais, é força magnética em fios, tá bom? Aquele bioseno teta, lembra disso? É campo vezes corrente, vezes o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo que o fio faz com o campo magnético. É legal. Espiras e solenoides, a gente também pode chamar de fontes de campo magnético. Então, campo magnético cai muito, tá bem? Fonte de campo magnético, fios também.
fios retilíneos, né, muito longos, produzindo campo magnético. Lembra do fio retilíneo? Que o fio retilíneo forma um campo magnético em forma de círculos concêntricos. E esses círculos são sempre infinitos, com o campo magnético perpendicular ao plano do fio. Beleza. Força magnética em cargas, né? Cargas penetrando o campo magnético perpendicularmente, paralelamente, ou cargas aí em repouso dentro do campo magnético. Isso aparece muito dentro de magnetismo. Ótica, matéria que era esquecida na SpaceX, agora tá aí no nosso top 4. Beleza, a ótica, a parte que mais aparece pra gente é refração e reflexão total, tudo bem? Refração e reflexão total vem direto, muito. Então, se você é um aluno que quer fazer a prova da SpaceX, tem que ir para a prova da SpaceX sabendo o que é uma fibra ótica, sabendo qual é o funcionamento da fibra ótica, o que é reflexão total, como que eu calculo o ângulo limite, de onde para onde, se a luz vai do meio mais denso para o menos denso, isso acontece, ou do menos denso para o mais denso. Lembrando que para ter reflexão total, a luz tem que ir do mais denso para o menos denso, ou seja, só pode ter reflexão total se a luz for da água para o ar. Nunca pode ter reflexão total se a luz for do ar para a água. Só para lembrar, espelhos. Um dos tipos de espelho que mais cai é o espelho convexo. Por quê? No espelho convexo eu tenho um caso apenas de imagem. Lembra disso? A imagem direita, virtual e menor. Lembra dessa parada? A imagem virtual, direita e menor. Então, o espelho convexo é o que mais cai. Cai também em alguns casos aí de espelho plano, né, espelho côncavo, mas o espelho convexo é campeão dos espelhos. Defeitos de visão, tá bom? Miopia, hipermetropia, estrabismo, isso tudo cai na prova. Mas na ordem de importância, refração e reflexão total vem primeiro. Quinto tópico, nosso top 5 aí, eu tenho termologia, gás e termodinâmica. Gases, aparece muito pouca questão de gases. Só que eu tô falando, eu coloquei gás e termodinâmica como primeiro, porque termodinâmica é líder e sempre vem acompanhado de gás. Então, as questões de termodinâmica, apesar de não ser diretamente de gás, sempre vem acompanhado, então eu coloquei o gás aí em cima. Tem que saber gás para acertar termodinâmica, consequentemente, gás é uma das coisas que mais cai, tá bom? Ele cai de forma transitiva. Então não é uma questão diretamente de gases, mas é transitivo. Calor sensível latente, tá bom? As mudanças de estado físico, se está derretendo, ou se está, por exemplo, congelando, ou, por exemplo, só apenas mudando de temperatura no calor sensível. Potência térmica, dissipação aí de calor por resistores, aparece muito o efeito Joule, né? O resistor dissipando calor e sendo convertido ali para fazer um processo de aquecimento ou um processo de descongelamento ou de algum tipo de transformação, de mudança de estado físico, tudo bem? Com isso aí, os problemas de potência térmica, a gente inclui também mudanças de fase. Legal? Então, esses são aí os tópicos, os 5 tópicos que mais caem. Falando de ondas MHS, a gente tem velocidade de onda, beleza? Velocidade de onda cai muito. E sobre MHS, eu tenho aí o período de um pêndulo simples e a parte de acústica, tá bom? Intensidade sonora, esse tipo de coisa, frequência do som, é o que menos cai dentro de ondas e o que mais cai, velocidade de onda e MHS, o período de um pêndulo simples. Legal? Pessoal, um forte abraço e até a nossa próxima dica sobre os tópicos mais recorrentes em provas. Um abraço.